Bom dia! A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma manhã de meditação na Palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4. Vamos meditar nessa palavra? 2 Coríntios, capítulo de número 4. Eu espero que a palavra do Senhor possa entrar assim, no mais profundo do seu coração nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus venha falar poderosamente com você, como Ele já falou comigo nessa palavra. Que hoje você tenha um entendimento de Deus, do que Deus tem para a sua vida. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Cristo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz, quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, do poder seja de Deus e não de nós. Amados, tem pessoas que pensam que as coisas vão acontecer do jeito dela, que a interpretação da Bíblia é a dela, que ela pode falar do jeito que ela quiser. Mas a gente está vendo aqui que tudo é de Deus, é a palavra de Deus, é o Evangelho do nosso Senhor. Nós não pregamos a nós mesmos, não fui eu que escrevi, não foi você que escreveu a Bíblia, nós não fizemos nenhuma lei, nós não fizemos nenhuma doutrina, foi tudo o Senhor que fez. As pessoas não podem entender se elas não estiverem no Espírito. Então tem pessoas que ficam assim com questionamentos terríveis, com julgamentos pesados sobre aquilo que nós pregamos, mas é porque não tem o entendimento do que é o Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus, é Deus falando conosco na terra, é o Senhor se manifestando no nosso meio. O Evangelho é simples, para nós ele é compreensível, mas para muitos é algo tão extraordinário que chega a ser até fora do comum, fora do normal. As pessoas, por isso que tem gente que diz que crente é doido, porque nós entendemos, nós somos esclarecidos pelo Espírito a respeito da palavra de uma maneira assim, muito clara, muito objetiva, e nós cremos no que nos é revelado, mas quando a gente expõe isso, as pessoas acham que nós estamos delirando, né? Então ele fala aqui, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então eu não posso falar o que não está escrito. Eu não posso pregar o que não é revelado pelo Espírito. Aí se você falar assim, mas está escrito coisas também pesadas, sim, mas a gente tem que entender para que elas foram escritas, qual o objetivo delas terem sido escritas. Nem tudo é para a gente seguir, tem coisas que é para a gente ver o exemplo e não fazer. Porque Deus mostra o antes, o durante e o depois das situações da palavra dele. E nós não podemos falsificar a palavra de Deus, usar a palavra de Deus em benefício próprio, trazendo o entendimento humano, segundo a nossa
vontade ou a nossa necessidade ou a ocasião. A palavra é a palavra, nós temos que pregar ela do jeito que ela é, nós temos que falar como ela é, né? Claro que tem situações que a gente não vai falar porque Deus não mandou, Deus não está orientando, e a gente não vai usar a palavra para atacar, ofender ninguém, mas a gente também não vai escalar quando Deus falar, tem que falar dessa maneira, tem que esclarecer, essa é a verdade, né? Ele fala que, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Infelizmente, tem pessoas que elas não conseguem, elas podem ler a Bíblia 1, 2, 3, 4 vezes, elas não vão entender, porque a essência do Evangelho, a palavra rema, ela está encoberta, ela não foi revelado, ela não vai ser revelada para a pessoa se não for pelo Espírito de Deus. Então, para que a palavra me seja revelada pelo Espírito, o que eu tenho que fazer? Nascer do Espírito. E as pessoas não querem nascer do Espírito, elas querem continuar na carne. Ah, não, esse negócio de ser crente não é para mim. Ah, porque eu vou me anular. Ah, porque eu gosto disso, eu gosto daquilo. E se eu virar crente, eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Então, o coração dela está em coisas terrenas, em coisas materiais, em coisas humanas. Ela não consegue sair dessa dimensão, entrar na dimensão do Espírito. Você já reparou como que é o nosso pensamento? A gente sempre está pensando no céu, a gente sempre está pensando nas coisas espirituais. Tudo na nossa vida vai nos levar para o entendimento espiritual. Seja em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida, a gente tenta entender e tenta enxergar o que tem por trás do humano, do natural, do material, não é assim? Aí, se a gente não tiver cuidado também, a gente vai espiritualizar tudo. Mas nós temos que ter o pé no chão, mas a nossa cabeça no céu, no Senhor. E o que não vai acontecer com a pessoa que está, como fala aqui, as pessoas que são incrédulas. O incrédulo, não adianta você tentar colocar na cabeça dele, você pode abrir a cabecinha dele e colocar uma Bíblia lá dentro, costurar, colocar um chip lá dentro e fechar, não vai resolver. Ele não vai assimilar, ele não vai absorver, ele não vai compreender, porque não tem como ele acreditar. Pensa bem, se a pessoa não acredita que Deus existe, como é que ela vai acreditar que Deus faz milagre? Se eu não acredito que existe a porta, como é que eu vou passar pela porta? Tá entendendo? Não tem como. Às vezes o cristão erra muito nisso, porque ele quer que as pessoas pensem como ele, entendam o que ele entende. E aí entra em questões, entra em debates, entra em contendas desnecessárias. A palavra de Deus diz que o Senhor nos deu sabedoria e se precisar de mais é só pedir que Ele dá. Então nós temos que ter sabedoria para entender que não vai adiantar bater boca com quem não está acreditando, quem não acredita em Deus, quem não acredita no plano de salvação, quem não acredita que Jesus já veio ao mundo e veio para morrer no nosso lugar, quem não acredita que Deus faz milagre hoje, que acha que só fazia lá atrás. Não adianta você ficar tentando forçar a pessoa a aceitar. No máximo você vai dar testemunho próprio, né? Ela vai ver uma mudança ou transformação na sua vida e ela vai entender que realmente o que está acontecendo na sua vida só pode ser de Deus, e ela ainda vai tentar atribuir os milagres, as mudanças, as transformações a qualquer outra coisa que não seja Deus, só para não admitir a divindade do nosso Deus, o poder do nosso Deus. Ela vai tentar olhar para a situação com um olhar científico, tentar provar cientificamente aquilo que não tem como provar, aquilo que não tem como se explicar. Milagre não se explica, milagre se vive. Transformação de Deus na vida do homem, só Deus pode fazer. O que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na minha vida, quem poderia ter feito? Qual homem, qual cientista, qual remédio? Não tem, irmãos.
É só Deus. Mas o incrédulo, ele não vai entender isso. Ele fala aqui, ó, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não tem jeito. Quem é o Deus desse século? O diabo. Cegou o entendimento dos incrédulos. Eles só vão acreditar naquilo que é errado, naquilo que é engano, naquilo que é falso, na falsa doutrina, nas mentiras do Deus desse século. Só nisso que eles vão acreditar. E tem muitos que nem nisso. Ainda tem aquela terceira classe que não acredita nem que o diabo existe. E aí é mais perigoso ainda, é mais sério ainda. Porque se você não acredita que existe um inimigo, para que combater? E se você não combate, ele tem acesso livre à sua vida para te destruir como ele quiser, a hora que ele quiser. Você não acredita nem que ele existe. Então, amados, não tem como a gente tentar forçar uma pessoa que está vivendo o engano do Deus desse século, que está na incredulidade, na escuridão total a respeito da luz, do Evangelho, como diz aqui, que é a imagem de Deus. Não tem como, só Deus. O que a gente pode fazer é orar por essas pessoas. Talvez seja nisso que você esteja aí emperrado e até angustiado porque não consegue ver mudança, e você diz que prega e nada acontece, mas não é por aí. A gente fala do Evangelho, mas a gente não fica batendo boca, só fala se Deus mandar. Mas para o joelho você pode ir, e orar você pode orar e muito, e deve. E tem casos também que deve jejuar, porque tem certa casta de demônio que só sai com jejum e oração, diz a palavra de Deus. Entendeu como é que você vai agir? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos. Então é aquilo que eu já falei aqui, nós pregamos a nós mesmos como servos. A nossa vida é uma pregação, a nossa vida é um testemunho. As pessoas vão nos ler, elas vão nos ouvir sem que a gente abra a boca, com a nossa postura, com a nossa atitude. Como é que tem sido a sua postura nesse tempo de pandemia? O que você tem feito para mudar a opinião de alguém a respeito de Deus? Muitos aproveitaram esse tempo para consumir, para gastar, para comprar. Outros relaxaram, estão de férias. Mas e você? O que você tem feito nesse tempo de pandemia que tem dado testemunho da glória de Deus na sua vida? Que as pessoas têm visto a imagem de Deus através do Evangelho que você vive. Porque o Evangelho não é só para a gente conhecer, para ler e para pregar, é para viver. Em primeiro lugar tem que viver. Antes de pregar a gente tem que viver. É incoerente você falar do Evangelho que você não vive. Eu lembro de uma irmã que eu conhecia muito tempo atrás. Ela contou um testemunho que ela tinha acabado de se converter e ela estava muito empolgada para pregar o Evangelho, para trazer as amigas dela para Cristo, porque ela estava achando maravilhoso servir ao Senhor. Mas ela ainda estava no vício do tabagismo, ela fumava. Então o que ela fazia? Ela ia para o clube, ia conversar com as amigas, tomar um sol, aí ela acendia um cigarro e começava a falar da Bíblia, falar de Jesus. E um dia ela passou uma vergonha muito grande, que a amiga dela falou assim: vem cá, como é que você fala desse Jesus que vai me libertar se você é viciada, você está fumando? E ela disse que olhou para aquele cigarro na mão dela e ficou com muita vergonha. E naquele momento ela decidiu no coração dela que ela não queria mais aquele vício. E orou e o Senhor a libertou. Então, queridos, o nosso testemunho ele tem que ser de que Jesus realmente vive em nós e nós estamos nele. Se não tem esse testemunho, se você é uma pessoa que briga com todo mundo, que discute por tudo, que é uma pessoa arrogante, que humilha as pessoas, que maltrata, não pensa que as pessoas vão querer o Cristo que você prega, porque não vão.
elas vão ter raiva, raiva da palavra, raiva de Jesus, raiva de você, raiva da igreja, vão ficar com raiva de mim sem eu nem conhecer a pessoa. Tem tantas pessoas que não gostam dos pastores por causa da falta de sabedoria de irmãos, de pessoas que deveriam assim saber colocar as coisas e não sabem, não tem sabedoria nenhuma, não busca libertação para a sua vida e quer que as pessoas sejam libertas. Não é por aí. Tem que começar na gente. Começa em você e começa em mim. Ele disse assim também no verso 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então foi Deus que fez com que a luz resplandecesse dentro de nós, mas nós demos uma autorização para que isso acontecesse. O Senhor bateu a porta do nosso coração e nós abrimos. A maioria das vezes isso acontece quando a gente está passando por um momento de dor. É aquela história, né? Não vem pelo amor, vem pela dor. E na dor é onde a gente mais abre o coração, porque a gente precisa, já está aberto, ferido, machucado, e a gente precisa de socorro, de cura, de consolo. E é a hora que a gente pede ajuda. E quando a gente pede ajuda, o Senhor vem para fazer uma limpeza, uma faxina, uma reforma, uma restauração. E muda tudo na nossa vida. Mas a gente tem que deixar ele entrar. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está entendendo? Que todo esse processo que Deus fez, a forma como Deus fez, para que nós alcancemos o Evangelho, a salvação, a luz, a glória de Deus e possamos dar testemunho, foi de uma forma para que a gente não se gloriasse. A gente está totalmente nas mãos de Deus. Ninguém pode se gloriar de nada, ninguém pode se exaltar por nada, porque tudo é de Deus. E o Senhor nos faz como um vaso de barro para que a excelência do poder seja dele, não nossa. E quando a gente começa a achar que o poder é nosso, é a hora que vem a queda. Por que que muitos grandes pregadores, pessoas renomadíssimas, conhecidíssimas, caem no meio cristão? Porque elas começam a achar que são vasos de ouro e que não vão se quebrar, e que a glória é dela, que a excelência é dela, e não é. É tudo de Deus. Quantos cantores gospel que você vê assim, tá muito bem, daqui a pouco a pessoa ninguém mais nem fala dela, né? Pastores, pregadores, evangelistas. Eu já fiz uma obra muito grande para Deus. Eu gravei uma música que foi um sucesso. Eu preguei para multidões. Eu ganhei milhares de almas para Jesus. Mas se engrandeceu, se ficou soberbo, caiu. Se a glória não for de Deus, Ele não dá a glória dele para você, nem para mim, nem para ninguém. Então, entenda, nós somos vasos de barro, que precisando ser quebrado, o Deus não vai pensar duas vezes. Vai nos quebrar para fazer vaso novo e nos encher da sua glória, do seu poder, nos encher do óleo fresco, para que seja usado em prol das vidas. O que Deus derrama na minha vida e na sua vida não é para a gente se engrandecer e nem para aparecer. É para que as pessoas recebam de Deus através de mim e de você. Nós somos o canal, nós somos o vaso. Nunca esqueça disso. E procure pregar com a sua vida, com o seu testemunho próprio. Vai fazer uma grande diferença, vai ter um alcance muito grande de vidas se rendendo ao Senhor. Essa é a mensagem que fica para o nosso coração nessa manhã. Eu quero te convidar agora a orar ao Senhor. Vamos falar com Deus, amém? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque um dia a nós foi revelado os teus mistérios. Um dia, Senhor,
foi aberto os nossos olhos, tirado as escamas. E o Deus deste século não pôde mais cegar o nosso entendimento, nos enganar. Hoje nós te conhecemos, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Senhor pessoal. E isso é precioso, Deus. Mas nós não nos gloriamos em nós mesmos, porque sabemos que por nós não poderíamos ter te alcançado. Por nós não poderíamos estar nesse patamar espiritual que estamos hoje, conhecendo, Pai, a Tua glória. Quantas experiências já tivemos contigo, Deus. Quantos momentos de intimidade profunda com o Senhor, de revelações poderosas dos Teus mistérios. Quantos momentos de recebermos do Teu poder de uma forma tão extraordinária que nem o nosso corpo pôde ficar parado. Oh, Senhor, não tem preço que pague isso. Não tem nada aqui na terra que se compare com a Tua glória em nossas vidas, com a manifestação do Teu poder em nós. Mas nós sabemos, Senhor, que vem do Senhor e é para a glória do Teu nome. Por isso, ó Deus, olha para dentro de nós e vê se há em nós arrogância, soberba, se há em nós orgulho, se há em nós vaidade, ou qualquer outro sentimento que possa anular esse peso de glória que está sobre a nossa vida, e tira nesta manhã. Todos nós somos carentes, dependentes e necessitados do Senhor. Nos ajuda nas nossas fraquezas e não permita, Deus, que o Deus deste século venha novamente cegar o nosso entendimento, mas venha colocar colírio nos nossos olhos, Pai, para que nós possamos enxergar mais e mais a Tua glória, mais e mais o Teu trono de majestade. Oremante orebaço, decanta labaixo e minihai. Que o Senhor venha nesta manhã tocar nas vidas, Senhor, que tem caído nos enganos do inimigo, que tem caído em laços de incredulidade, que tem olhado para si mesmo e olhado para a circunstância e deixado de olhar para o Senhor e esquecido do Teu Evangelho revelado, da Tua palavra revelada. Meu Deus, em nome de Jesus, e traz de volta, Pai, traz de volta para o aprisco, traz de volta para a Tua presença, traz de volta, Senhor amado, para o Teu reino, em nome de Jesus. E usa-nos, Senhor, usa-nos para falar sem abrir a boca, para falar com as nossas atitudes, para falar, Senhor amado, através dos nossos olhos, do nosso semblante. Aqueles que estão sofrendo agora, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão desnorteados, aqueles que estão desesperançados, Pai, por causa dos acontecimentos da terra. Cada dia é uma notícia nova, cada dia é uma situação diferente que nos arremate para o fim, para o cumprimento da Tua palavra em relação ao fim dos tempos. Meu Deus, que o Senhor sustente a Tua igreja na terra e que o Senhor venha salvar aqueles que estão ao nosso redor, salvar os nossos entes queridos, os nossos amigos, as pessoas que nós temos colocado na Tua presença, e mesmo aquelas que nem conhecemos, através da nossa vida, Deus. Usa-nos como um vaso de barro para a glória do Teu nome. Não queremos ser vaso de honra, de desonra, mas sim de honra. Nos faz vaso de honra, Pai. E que o óleo que o Senhor tem derramado na nossa vida não se perca, mas seja ministrado naquele que precisa, para a cura, para a salvação, para a libertação. É no nome de Jesus que eu oro, Deus, e nesta manhã eu venho te glorificar, Pai, por cada vida que o Senhor está tocando nesta hora, renovando, restaurando e enchendo. Muito obrigado, Deus. É no nome de Jesus que eu te oro, que eu peço e agradeço. Amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Sei tu uma bênção. Que nesse dia o Senhor venha te usar poderosamente para a glória do nome dEle, para que o Evangelho seja estendido a muitas vidas através da sua vida. Fica na paz e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no seu coração.